Imagine um nome que você nunca ouviu, um nome arrancado da história, um nome que deveria estar entre Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas foi apagado, silenciado, deletado dos registros. Agora imagine que esse nome carregava mensagens que colocavam em risco os alicerces do próprio templo. Palavras que expunham, com precisão cirúrgica, a corrupção escondida por trás das vestes sagradas. Um homem que ousou levantar a voz contra tudo e todos e que por isso desapareceu. Mas a verdade não fica enterrada para sempre. Ela sempre encontra uma rachadura, uma fresta, uma fagulha. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. A história de um profeta esquecido, cujas visões atravessaram os séculos e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E ninguém está falando sobre isso. O que você está prestes a ouvir não é uma lenda. Não é uma teoria qualquer pescada na internet. É uma reconstrução feita a partir de fragmentos reais, descobertos em cavernas, preservados em pergaminhos milenares, escondidos em códices antigos que nunca foram aceitos pelas autoridades religiosas da época. Fragmentos que falam de um homem chamado Azariel, um nome que não consta na Bíblia que você conhece, mas que ecoa em manuscritos rejeitados. Um profeta que não profetizou sobre terras distantes ou sobre inimigos estrangeiros, mas sobre o próprio povo de Deus. Um homem que olhou para o Santo dos Santos e declarou: "O trono está vazio." Uma frase simples, mas que ressoou como blasfêmia, como heresia, como ameaça, e por isso sua voz foi calada, seus registros queimados, seu nome esquecido. Até agora, neste vídeo, você vai entender por que Azariel foi silenciado, o que ele realmente viu e por que essa mensagem está vindo à tona exatamente agora. Vamos mergulhar nos bastidores ocultos da fé, revelar as camadas de uma conspiração espiritual milenar e decifrar as profecias que ninguém teve coragem de pregar nos púlpitos modernos. Prepare-se para questionar tudo, do começo ao fim, porque quando você ouvir o que Azariel escreveu, talvez você nunca mais leia as Escrituras com os mesmos olhos. E no final, a decisão estará em suas mãos. Ignorar mais uma vez essa revelação, ou ser parte daqueles que finalmente estão prontos para ouvir o que foi escondido por milênios. Fique comigo até o final. O que você vai ver aqui nunca mais vai sair da sua mente. Durante séculos, os nomes dos grandes profetas da Bíblia ecoaram por templos, igrejas e nas páginas sagradas que moldaram a fé de milhões. No entanto, há um nome esquecido, apagado e silenciado, que quase nunca é mencionado. Um homem escolhido por Deus, cuja missão foi interrompida pelo medo que suas palavras provocaram. Esse é o início de uma história enterrada pelo tempo. Uma história que começa com silêncio e termina em revelação. A existência desse profeta foi registrada em manuscritos antigos, que não chegaram à Bíblia oficial. Sua mensagem era tão perturbadora, tão contrária aos interesses dos poderosos, que foi deliberadamente suprimida. Seus escritos foram selados, escondidos e até destruídos, mas fragmentos sobreviveram. Sinais da sua presença foram encontrados nas entrelinhas de textos esquecidos, em tradições orais preservadas por comunidades isoladas e em pergaminhos que ficaram ocultos por milênios nas areias do deserto. Ninguém ousava pronunciar seu nome em público. Ele não era como Isaías ou Jeremias, cujas palavras ecoavam contra os reis, mas acabavam sendo acolhidas pelos fiéis. Este profeta foi diferente. Ele falava de um julgamento mais profundo, de um fogo que começaria não pelos ímpios, mas pelo próprio altar.
Acusava os sacerdotes de manipular os sacrifícios e advertia que a verdadeira corrupção estava dentro do templo e não fora dele. Suas visões eram chocantes, repletas de símbolos que confundiam até os mais estudiosos. Ele via o trono de Deus se afastando da terra, como se o próprio Criador estivesse abandonando o homem por causa da hipocrisia de seus líderes. Essas palavras geraram medo e por isso foram abafadas. Com o tempo, o nome desse profeta sumiu dos registros, sua história se perdeu entre as dobras do tempo, até agora. Mas afinal, quem foi esse profeta esquecido? Que homem ousou desafiar não apenas os reis e sacerdotes, mas o próprio sistema religioso instituído em nome do Altíssimo? A resposta não é simples, e talvez por isso mesmo ela tenha sido escondida por tanto tempo. Fragmentos de antigos escritos, encontrados em cavernas isoladas e bibliotecas soterradas pelo pó dos séculos, mencionam um nome quase apagado: Azariel. Não, você não encontrará esse nome na Bíblia tradicional. Ele foi varrido das genealogias, retirado dos relatos históricos e excluído das liturgias. Mas nos textos ocultos e apócrifos, seu nome aparece com um peso misterioso. Ele era chamado de o eco do céu por alguns e a ruína dos sacerdotes por outros. Era descendente de levitas, criado desde criança para servir no templo, mas sua trajetória o levou para fora dos muros e para dentro de revelações que poucos ousavam ouvir. Azariel não era um homem comum. Relatos fragmentados indicam que ele teve visões ainda na infância, que falava com línguas de fogo e que seus olhos queimavam com uma luz que cegava os mentirosos. Quando atingiu a maturidade, ele começou a registrar aquilo que via: símbolos de destruição, julgamentos cósmicos e a vinda de uma nova ordem espiritual. Mas o que mais enfureceu os líderes de sua época foi sua ousadia em dizer que o templo estava cheio de fumaça e vazio de glória. Ele acusava os líderes religiosos de esconderem o rosto de Deus atrás de véus de ouro e promessas falsas. Seu ministério durou pouco tempo e, ainda assim, deixou um rastro de impacto tão profundo que muitos temeram que sua mensagem sobrevivesse. Por isso, apagaram seu nome. Mas agora, séculos depois, as peças desse quebra-cabeça estão sendo encontradas. E a pergunta que resta é: por que a verdade sobre Azariel nos foi negada por tanto tempo? A pergunta inevitável é: por que silenciaram sua voz? O que havia nas palavras de Azariel que causava tanto medo, a ponto de os próprios escribas, homens encarregados de preservar a palavra, decidirem apagar cada linha que falava sobre ele? A resposta está no conteúdo explosivo de suas mensagens. Diferente de outros profetas, que anunciavam castigos divinos contra nações estrangeiras ou a vinda de um Messias, Azariel expunha a podridão interna de Jerusalém. Ele dizia que o juízo de Deus começaria pela casa do Senhor e que os primeiros a caírem não seriam os inimigos do povo hebreu, mas os próprios líderes religiosos, falsos profetas e reis corruptos que se escondiam atrás do nome de Javé. Suas profecias não agradavam ninguém, não alimentavam esperanças políticas, nem ofereciam alívio espiritual. Pelo contrário, eram como espelhos quebrados, onde ninguém queria ver seu reflexo. E o mais assustador é que algumas de suas palavras começaram a se cumprir logo após seu desaparecimento. Epidemias misteriosas surgiram entre os sacerdotes. Incêndios consumiram partes do templo, e visões de um trono vazio no Santo dos Santos começaram a circular entre os mais sensíveis. Dizem que, antes de sumir, Azariel foi levado às escondidas até os líderes do Sinédrio, onde tentaram forçá-lo a negar suas profecias. Ele teria dito apenas uma frase: "Não sou eu que os acuso, é o céu que está em silêncio." Após isso, nunca mais foi visto.
A conspiração para apagá-lo da história envolveu escribas, guardas e até falsificações de rolos sagrados. Manuscritos foram queimados, registros adulterados e monges instruídos a ignorar qualquer menção ao seu nome. Mas como toda verdade enterrada, a semente da revelação não morreu, apenas aguardava o tempo certo para brotar. Durante séculos, acreditava-se que a história de Azariel havia sido completamente erradicada. Mas então, algo inesperado aconteceu. No final do século passado, escavações nas cavernas de Qumran, as mesmas que revelaram os famosos manuscritos do Mar Morto, trouxeram à luz um fragmento de pergaminho carbonizado, ignorado por décadas por parecer ilegível. Mas com o avanço de tecnologias de reconstrução por imagem térmica, uma linha parcialmente visível chamou a atenção dos estudiosos. Azariel, aquele que viu o trono vazio. A partir desse trecho, investigações começaram a ser conduzidas em bibliotecas antigas, inclusive nos arquivos secretos de mosteiros isolados do Oriente, onde textos proibidos eram preservados longe da influência dos grandes concílios. E foi ali, em meio ao silêncio de prateleiras centenárias, que começaram a ressurgir os rastros de um profeta esquecido e suas palavras proibidas. O que foi encontrado? Anotações escritas por monges do século III, descrevendo uma voz flamejante vinda do deserto, que confrontava os líderes da fé com acusações detalhadas de corrupção espiritual. Fragmentos desses registros falavam de visões envolvendo seres celestiais abandonando os céus e um templo cercado de trevas mesmo ao meio-dia. Mas o achado mais chocante veio de um códice etíope, enterrado sob camadas de poeira e esquecimento, contendo uma oração atribuída a Azariel, uma súplica para que Deus removesse o ouro dos altares e devolvesse a glória à terra vazia. Essas descobertas reacenderam o debate entre teólogos e historiadores, muitos dos quais tentaram mais uma vez desacreditar as evidências. Mas era tarde. O nome de Azariel começava a reaparecer, não como lenda, mas como um grito abafado que finalmente encontrava ouvidos dispostos a ouvir. E com ele, uma pergunta se erguia como uma sombra sobre os séculos. O que mais ainda está escondido? Entre todos os fragmentos encontrados, um em especial provocou espanto e inquietação entre os estudiosos. Uma profecia atribuída diretamente a Azariel, onde ele afirma que o juízo começaria pelo altar. Diferente de outros profetas que anunciavam desastres naturais, guerras ou o exílio como castigo divino, Azariel apontava para dentro do próprio coração do culto religioso. Ele dizia que Deus já não habitava no templo e que os sacrifícios oferecidos haviam se tornado abominações, não por sua forma, mas pela intenção oculta nos corações dos que os ofereciam. Chamava os líderes de coveiros de almas, acusava os escribas de reescreverem a verdade e dizia que a fumaça do incenso já não subia aos céus. Ela voltava ao chão como névoa de condenação. Ele pregava que a fé havia sido vendida em troca de poder e que a maior idolatria não era feita com imagens, mas com cargos e privilégios no seio do sagrado. Esse tipo de mensagem era insuportável para a elite sacerdotal da época. Ela não apenas ameaçava a estrutura de poder espiritual, mas também colocava em xeque toda a base sobre a qual o povo confiava para se conectar com Deus. A afirmação mais polêmica de Azariel, transcrita em um dos códices recuperados, dizia: o templo será tocado por fogo, mas não será destruído por fora, será esvaziado por dentro. Uma frase enigmática que parece fazer alusão à decadência espiritual que precede qualquer ruína física. E o mais inquietante é que décadas após o desaparecimento de Azariel, o Templo de Jerusalém foi realmente destruído.
Para alguns estudiosos, isso não foi coincidência, foi cumprimento. As palavras daquele profeta, silenciadas por medo, ecoaram no tempo e deixaram um alerta gravado na história. Quando a fé se torna comércio, o céu fecha suas janelas. E essa, talvez, seja a razão final pela qual tentaram calá-lo. Mas o que talvez mais tenha despertado o pavor das autoridades religiosas da época não foi apenas o conteúdo das denúncias de Azariel, mas sim a extensão de suas visões e o tempo que elas pareciam atravessar. Um dos rolos preservados em fragmentos fazia menção direta a acontecimentos que, para muitos estudiosos modernos, refletem os dias atuais com uma precisão perturbadora. Azariel falava de uma era onde os líderes espirituais usariam o nome de Deus para enriquecer, onde a fé seria vendida como mercadoria e templos seriam construídos sobre alicerces de vaidade. Ele descrevia uma geração cuja boca fala de santidade, mas cujos olhos brilham por status. Dizia que, nesse tempo, o povo teria sede de revelação, mas encontraria apenas shows, aplausos e distrações disfarçadas de culto. E então, deixava um alerta enigmático. Quando os púlpitos se tornarem palcos e os profetas, artistas, então o trono do Altíssimo se moverá. Essas palavras, ecoando dos séculos, ganharam força nos debates teológicos contemporâneos, pois muitos veem nelas um espelho inquietante da realidade espiritual atual. Alguns estudiosos apontam para o crescimento desenfreado de seitas, escândalos de corrupção envolvendo líderes religiosos e a banalização da fé nas redes sociais, como sinais do que Azariel previra. Outros, mais céticos, tentam classificar essas conexões como meras coincidências. Mas o fato é, o conteúdo dessas visões é tão claro e direto que ignorá-las parece, no mínimo, imprudente. O próprio manuscrito encontrado nas cavernas dizia: a profecia não morre, ela se cala até ser ouvida. E é justamente essa frase que tem assustado aqueles que tentaram manter Azariel no esquecimento. Se suas visões estavam certas sobre os dias de outrora, e se já se confirmaram em parte, o que mais ele viu? E o que isso significa para a geração de agora? À medida que os fragmentos da história de Azariel emergem das sombras, uma questão inevitável começa a circular entre estudiosos, líderes espirituais e até mesmo curiosos. Quem teve interesse real em silenciar esse profeta? E mais importante, quem se beneficiou com o esquecimento de suas palavras? A resposta, embora perturbadora, começa a se formar quando se observa o padrão com que profetas como ele foram tratados ao longo da história. Sempre que uma voz se levanta para denunciar estruturas corrompidas, ela é taxada de herege, lunática ou ameaça à ordem divina. No caso de Azariel, tudo indica que sua condenação não veio apenas por parte de líderes locais, mas sim de uma conspiração mais ampla, com alcance religioso e político. Ele foi sufocado por mãos que vestiam túnicas, mas também portavam anéis de poder. Foi traído não por inimigos, mas por irmãos que viam em sua mensagem o fim de um sistema lucrativo travestido de santidade. Relatos apócrifos falam de reuniões secretas entre escribas e governantes, onde decidiram excluir seu nome dos rolos oficiais. Monges leais ao templo teriam sido instruídos a reescrever registros genealógicos para apagar qualquer vestígio de sua linhagem. Até mesmo objetos sagrados que teriam sido usados por Azariel, como o cajado que carregava, segundo a tradição, foram declarados malditos e enterrados em lugares onde nem mesmo os olhos dos anjos ousariam vasculhar. O que estamos diante não é apenas a omissão de um nome, mas uma verdadeira operação de silenciamento espiritual.
Um sistema que se sustentava no medo de que a verdade caísse nas mãos do povo. E como sempre acontece com segredos muito bem escondidos, eles acabam se tornando ainda mais perigosos quando emergem. Agora que Azariel voltou à luz, a estrutura que o baniu corre o risco de ruir, não por forças externas, mas pelo colapso de sua própria mentira. E agora que a verdade começou a emergir, o que acontece quando um segredo proibido finalmente vem à tona? O nome de Azariel, por séculos varrido das páginas da história, volta a ser sussurrado, debatido, estudado. E mais do que isso, começa a ecoar no coração de uma geração sedenta por autenticidade. Mas a revelação não é confortável. Ela não vem como consolo, mas como um abalo sísmico. Ela expõe, ela confronta, ela exige uma resposta. Porque se tudo que foi revelado até aqui for verdade, se Azariel realmente existiu, se suas palavras foram apagadas intencionalmente, se suas visões se cumprem diante de nossos olhos, então temos que nos perguntar: o que mais nos foi escondido? E será que somos tão diferentes daqueles que o silenciaram? Afinal, quantas vezes ignoramos vozes que nos tiram da zona de conforto em nome de uma falsa paz espiritual? O retorno dessa narrativa esquecida traz consigo um peso: a responsabilidade de decidir o que faremos com ela. O nome de Azariel talvez jamais seja canonizado. Talvez ele continue sendo um eco à margem dos rolos sagrados, mas o que não pode mais ser ignorado é o impacto de suas palavras. Sua denúncia ainda fala com o mundo de hoje. Seus avisos soam como um despertador, tocando no meio de uma geração adormecida pela aparência de fé, mas vazia de verdade. E talvez seja exatamente por isso que agora, mais do que nunca, a sua história precise ser contada. Porque quando a verdade vem à tona, ela não volta para as sombras. Ela exige ação, exige escolha, exige coragem. Agora que você conhece a verdade, fica impossível voltar atrás. O nome que foi apagado, a mensagem que foi enterrada, o alerta que ecoou pelos séculos e só agora está sendo ouvido. Azariel não foi apenas um profeta silenciado. Ele foi um mensageiro de um tempo que ainda está por vir. E se suas palavras estiverem certas, então o que vivemos hoje é só o começo do que ele tentou avisar. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa revelação? Vai deixá-la passar como mais um vídeo? Ou vai permitir que ela transforme sua forma de enxergar o sagrado, a fé e o próprio mundo ao seu redor? Este canal existe para isso: resgatar histórias esquecidas, vozes sufocadas, verdades que incomodam. Se você acredita que mais pessoas precisam conhecer essa revelação, se você sentiu que essa mensagem falou com você, então se inscreve agora no canal. Não é só um botão. É um sinal para o YouTube de que esse conteúdo é relevante e que precisa chegar a quem está perdido em meio a tantas distrações. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário. Mostre para o algoritmo que há uma geração faminta pela verdade. A história de Azariel pode ter sido apagada dos livros, mas agora ela está sendo escrita de novo, aqui, com você. E esse é só o começo. Prepare-se, porque muito mais ainda será revelado.